decretação da falência é necessário para que você considere algum devedor empresário realmente falido. Então, não se trata simplesmente de uma situação de crise financeira, de insolvência. É preciso sim que haja uma sentença que assim o declare. A decretação de quebra, ela vai acontecer após a análise do pedido de falência, encerrando uma primeira fase do processo de falência. A sentença que decreta a falência, ela é recorrível através de um recurso chamado agravo, que na verdade ele atinge decisões interlocutórias, decisões no meio do processo, pois apesar de se chamar sentença, aquela que decreta, ela apenas vai iniciar uma nova fase processual. Enquanto que a sentença que não decreta a falência, cabe a apelação. Então, pessoal, atenção! Artigo 100 da Lei 11.101 de 2005, que fala dos recursos. Sentença que decreta, cabe agravo. Sentença que não decreta falência, cabe apelação. Ok? No que diz respeito à sentença que decreta a falência, tem dois tópicos que eu quero destacar para vocês. O primeiro é o termo legal, que é definido na sentença que decreta a falência, conforme o artigo 99, que regula tudo que deve constar nessa sentença. Em seu inciso segundo, termo legal é o lapso temporal não superior a 90 dias, ou seja, até 90 dias antes, preste atenção, do ajuizamento da ação de falência, do ajuizamento da recuperação judicial ou do primeiro protesto válido por falta de pagamento. Então, a contagem pode se dar em uma destas hipóteses. Pode ser até 90 dias, ou seja, pode ser em prazo menor também? Também, ok? Pode ser 80, pode ser 85, pode ser 60, ou seja, é até 90 dias antes. Nesse período, alguns atos que possam ser praticados pelo devedor vão ser considerados totalmente ineficazes. Estes atos estão previstos no artigo 129, incisos 1, 2 e 3 da Lei 11.101 de 2005. É usado muito o termo legal também para demonstrar que é uma época de comportamentos suspeitos. Então, muito embora não esteja expressamente condicionado que alguns atos que possam ser porventura revogados devam acontecer no termo legal, mas isso reforça muitas vezes decisões nesse sentido. Contudo, legalmente falando, termo legal objetivamente atinge os atos do artigo 129, 1, 2 e 3 da lei, respectivamente, pagamento antecipado de dívida não vencida, segundo, pagamento de forma diferente da contratada, e terceiro, de uma forma muito resumida, é a oneração de bens de dívida que já existente. Certo? Não são atos que seriam nulos, mas são atos que, por terem acontecido dentro desse espaço de tempo, eles vão ser considerados ineficazes, independente da intenção das partes. Trazendo um pouco aqui também do conteúdo sobre atos ineficazes. Certo? Então, termo legal, lapso temporal definido na sentença que decreta a falência, que antecede o ajuizamento da ação de falência, ou se foi uma recuperação judicial que se transformou em falência, do ajuizamento da recuperação judicial, ou se teve protesto, do primeiro protesto válido, não cancelado, portanto, que foi feito por falta de pagamento, não superior a 90 dias. Termo legal, ok? Outro ponto importante da sentença que decreta a falência é a nomeação ou designação do administrador judicial. O administrador judicial é a pessoa ou jurídica ou física que passará a representar a massa falida, a realizar uma série de atribuições
que vão desde a administração dos bens do falido até a responsabilidade de fazer os pagamentos e realizar todo o acompanhamento através de relatórios e prestação de contas. O administrador judicial é uma figura muito importante dentre aqueles que nós denominamos órgãos da falência. E é importante também que vocês lembrem que este administrador judicial, ele está definido no artigo 21, ou seja, está sendo previsto no artigo 21 da Lei 11.101 de 2005, que deve ser um profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, contador ou administrador de empresas, certo? Ou pessoa jurídica especializada. Tudo bem? Artigo 21 da Lei 11.101 de 2005. Preferencialmente contador, economista, advogado ou administrador de empresas. Não necessariamente, cuidado com isso. Se for questionado se outra profissão tiver o administrador, a gente não pode dizer que é vedado ou proibido, tá certo? Então tem que tomar muita atenção nesta questão. O administrador judicial, ele vai acarretar na sua condição uma série de responsabilidades. O relatório mensal, a prestação de contas, uma vez que eles não sejam apresentados, pode caber destituição, perda de remuneração, responsabilidade civil, impedimento de ser administrador judicial pelos próximos 5 anos, inclusive compor comitê de credores, que é um outro órgão facultativo da falência. Então é muito importante que vocês entendam que é esta figura a quem se deve dirigir a partir da decretação da falência, inclusive para as demandas judiciais, seja para responder ou seja para interpor as ações que dizem respeito aos interesses da massa falida, ok? O administrador judicial ele vai ser remunerado, lembrando que a sua remuneração é extra concursal, a primeira dentre essas concursais, conforme o artigo 84, inciso 1º da Lei 11.101 de 2005. Então, lembrando, é na sentença que decreta a falência que se designa o administrador judicial. Quem faz isso é o juiz e ele vai escolher um profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, contador ou administrador de empresas ou pessoa jurídica especializada. Certo? Lembrem ainda que na sentença que decreta a falência, também se define o encerramento das atividades, o lacre do estabelecimento, ou excepcionalmente se determina ou se permite que haja uma continuidade provisória das atividades. Isso pode acontecer de certa forma excepcionalmente. Também haverá a arrecadação dos bens, vai se determinar a arrecadação dos bens pelo administrador judicial e o impedimento de que o falido continue na administração desses mesmos bens, porque a partir de então é de interesse da massa falida. Importante também lembrar que a partir da decretação da falência, constitui-se massa falida como forma de denominar o conjunto de credores ou o conjunto do ativo que vai fazer parte desse processo, certo? Também é na sentença que decreta a falência que se intimam os credores a apresentarem suas habilitações ou suas divergências no prazo de 15 dias, baseado na relação de credores de que trata o parágrafo único do artigo 99 da Lei 11.101 de 2005. É nesta chamada que esses credores devem comparecer e dizer que possuem interesse em fazer parte da falência, habilitar-se para poder entrarem nas classes de credores que participarão do que a gente chama de quadro geral de credores. Tudo bem, pessoal? Logo mais, eu passo outros conteúdos do resumo ou da revisão das aulas de falência.